Vamos continuar agora com as funções exponenciais, que são funções do tipo f de x é igual a elevado na x. No vídeo anterior, nós já vimos que se a base a for maior que 1, a função é crescente, porque sempre que eu multiplico um número maior que 1 por ele mesmo, eu vou obtendo resultados cada vez maiores. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, porque sempre que eu multiplico um número que está entre 0 e 1 por ele mesmo, eu vou obtendo resultados cada vez menores. Agora, existe uma coisa que se chama, digamos assim, condição de existência das funções exponenciais. A base da função exponencial ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Caso contrário, não existe a função exponencial. Geralmente, eles vão chamar isso de condição de existência. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, o que acontece se a base for 1? Se eu tiver assim, f de x é igual a 1 elevado na x. Bom, 1 elevado na x é sempre igual a 1. Não importa qual for o expoente, 1 na x sempre vai ser igual a 1. Então, isso aqui nem é uma função exponencial, porque o expoente ele está ali, mas ele não muda nada. Agora, se a base for igual a zero, o que acontece? Se eu tenho a função f de x é igual a zero na x, é a mesma coisa, né? 0 elevado na x é simplesmente zero, com exceção, claro, quando o expoente for zero, né? 0 elevado na zero é uma indeterminação, mas enfim, a base não pode ser zero porque, na verdade, o expoente ele vai estar só enfeitando mesmo. Agora, a base ela também não pode ser menor que zero, ela tem que ser maior que zero. Por quê? O que acontece se eu tenho, por exemplo, a função f de x é igual a menos 2 elevado na x? Bom, você vai dizer assim, não tem problema nenhum, né? Porque, por exemplo, se eu quero calcular f de 3, f de 3 é menos 2 elevado na 3, que é igual a menos 8. Qual é o problema, então, que a base é menor que zero? Bom, mas acontece que o domínio das funções exponenciais é o conjunto dos números reais. E o que acontece se eu colocar um número aqui, por exemplo, um número irracional, que é real, O que acontece se eu colocar um número irracional dentro dessa função f aqui? Se eu tenho, por exemplo, f de raiz quadrada de 2. Bom, daí vai ser igual a menos 2 elevado na raiz quadrada de 2. E qual é o valor disso aqui? Bom, para começar, eu não tenho nem como determinar o sinal da minha resposta, Porque a gente sabe que quando eu tenho uma base negativa, se o expoente for ímpar, eu preservo o sinal da base. E se o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Só que a raiz quadrada de 2 nem é um número inteiro, eu não tenho como saber se ela é par ou ímpar. Então, eu não tenho nem como saber o sinal do resultado. Então, isso aqui não existe menos 2 elevado na raiz quadrada de 2. Então, por isso que a base não pode ser negativa, Porque se eu colocar determinados valores reais ali dentro da função, eu não vou ter nenhum resultado. Então, essa é a condição de existência. A base é maior que zero e diferente de 1. Agora, vamos fazer o esboço de alguns gráficos de funções exponenciais para praticar o que a gente viu no vídeo anterior. Se eu tenho f de x é igual a 5 elevado na x. Como vai ser o esboço desse gráfico? Vamos fazer aqui um mini plano cartesiano, fazer o esboço desse gráfico aqui. Bom, nós sabemos que vai ser uma função exponencial crescente, porque a base é maior que 1. Então, ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ela vai praticamente encostar no eixo x e ela vai começar a subir bem rápido, mais ou menos isso aqui. E lembre-se que ela vai passar pelo ponto 0, 1. Ela vai encostar o eixo x no valor y, aliás, ela vai encostar o eixo y no valor y é igual a 1. Porque não importa qual for a base, sempre que eu elevo no expoente 0, o resultado vai ser 1. Agora, a função g de x é igual a 1 meio elevado na x. Bom, 1 meio elevado na x, aqui está o eixo x, o eixo y. 1 meio, que é a base, está entre 0 e 1, portanto, a função vai ser decrescente e o gráfico vai ser mais ou menos assim. Ele vai diminuindo e quase encosta no eixo x. Lembrando que vai passar pelo ponto 0, 1.
né? Não importa qual for a base, se eu elevar no expoente zero, o resultado vai ser 1. Agora, aqui dá para fazer uma pequena pegadinha, né? Lembre-se que 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado na menos 1, certo? Então, eu posso reescrever essa função g como 1/2 é a mesma coisa que 2 na menos 1 elevado na x. Como eu tenho uma potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar igual a 2 na menos x. Então, 1/2 elevado na x eu posso reescrever como 2 na menos x. E daí poderia ser uma pegadinha, né? Você olha, a base é maior que 1, portanto, a função vai ser decrescente. Mas daí você tem que cuidar que o sinal do expoente é negativo. E sempre que o expoente é negativo, o que nós fazemos? Nós temos que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Né? Então, você sabe que se você tiver, por exemplo, 4 na menos x, isso é igual a 1/4, né? Você inverte a base e o expoente troca de sinal, 1/4 na x. Né? Então, tem que estar atento a pequenas modificações que podem aparecer nessa forma básica, base elevado no expoente. Né? Podem aparecer algumas modificações para confundir. Vamos ver agora a função h de x, que é igual a 4 na x mais 2. Vamos manipular um pouco essa expressão aqui, lembrando da propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, 4 na x mais 2, eu posso reescrever como 4 na x vezes 4 na 2. Se você aplicar a propriedade da multiplicação, você simplesmente volta à expressão original. Ou, claro, invertendo a ordem da multiplicação, eu posso escrever como 4 ao quadrado vezes 4 na x, ou 16 vezes 4 na x. Então, 4 na x mais 2 é a mesma coisa que 16 vezes 4 na x. E agora, então, vamos fazer o esboço do gráfico. Bom, a base da potência, a potência é 4 na x, a base é maior que 1, portanto, vai ser uma função crescente, né? Nada novo aí, vai ser uma função crescente. Só que agora eu tenho um 16 multiplicando esse 4 na x. Então, ele vai alterar os valores da função, né? Eu vou estar multiplicando tudo por 16. Então, por exemplo, vamos pegar esse ponto principal aqui, que é o ponto 0, 1. O que vai acontecer com a função quando eu coloco 0 no lugar do x? Quanto que vale h de 0? Bom, h de 0 é 16 vezes 4 na 0. 4 na 0 é 1, 16 vezes 1 é 16. Então, quando a coordenada x vale 0, a coordenada y vale 16. Então, ele vai encostar no eixo y aqui no 16. Né? Essa é a principal diferença. Eu vou estar multiplicando todos os valores por 16. Então, nós temos que estar atentos aqui que ela não vai passar pelo ponto 0, 1. Ela vai passar pelo ponto 0, 16. Para finalizar agora, vamos fazer a função u de x é igual a 1/3 na menos x mais 1. Bom, para começar, vamos aplicar a regra do expoente negativo. Eu pego o inverso da base, o inverso de 1/3 é 3, e troco o sinal do expoente. Então, fica 3 na x mais 1. Então, como é que vai ficar esse gráfico aqui? Aqui eu tenho eixo x, eixo y. Bom, se a função fosse apenas 3 na x, nós já sabemos como ficaria o gráfico, né? 3 na x é uma função crescente, vai ser mais ou menos assim. Vai encostar o eixo y aqui no 1. Só que a função não é simplesmente 3 na x, é 3 na x mais 1. Então, eu basicamente estou somando uma unidade a todos os valores de 3 na x. Eu vou estar 3 na x mais 1. Então, eu vou estar somando uma unidade. Então, por exemplo, aqui onde a função encosta o eixo y no 1, como eu vou estar somando mais uma unidade, o que vai acontecer? Ela vai encostar o eixo y no 2. Né? Eu vou estar somando. Não é só 3 na x, é 3 na x mais 1. Então, ao invés de encostar o eixo y aqui no 1, ela vai encostar o eixo y aqui no 2. Né? E você pode facilmente ver, se eu colocar o 0 no lugar do x, como eu vou ficar? Vou ficar com 3 na 0 mais 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, ela encosta o eixo y ali no 2. Isso vai acontecer com todos os outros valores da função.
né? Por exemplo, aqui, onde a função é 0,001, por exemplo, eu vou estar somando mais 1, 0,001 mais 1 vai ficar 1,001. Então, a função, basicamente, ela vai subir uma unidade. Todos os pontos do gráfico vão ser elevados em uma unidade. Então, o gráfico vai ficar, na verdade, eu vou apagar aqui mesmo. O gráfico vai ficar, na verdade, mais ou menos assim. Eixo X, eixo Y, ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai encostar o eixo Y aqui no 2, e todos os pontos do gráfico vão subir uma unidade. Certo? Então, ao invés de... lembre-se que se fosse só 3 na x, o gráfico nunca vai encostar no eixo x. Agora, como é 3 na x mais 1, o gráfico nunca vai encostar o valor 1 aqui. Ele nunca vai chegar no 1. Aí você pode pegar qualquer expoente, você vai ver que o gráfico vai chegar cada vez mais perto do 1, mas nunca vai encostar no 1. E aqui eu acho que eu confundi você completamente, mas lembre-se que quando eu somo uma constante numa função, esse mais 1 é simplesmente uma constante, o que eu faço é elevar o gráfico, no caso aqui, uma unidade. Se fosse mais 2, eu elevaria o gráfico 2 unidades para cima. Se fosse mais 5, eu elevaria o gráfico 5 unidades para cima. E elevar para cima desculpa, é uma tremenda redundância. Mas, enfim, eu espero que você tenha entendido essa parte. É literalmente pegar o gráfico e elevar uma unidade para cima. Então, era isso e até o próximo vídeo.